Olá a todos, sejam bem-vindos ao primeiro episódio de Cabeça para Baixo. Eu sou o Bernardo Eu sou a Neuza. e vamos estar disponíveis em algumas plataformas, no Google Podcasts, no YouTube, no Spotify. O nosso tema de hoje é as diferenças interpessoais. Neuza, queres pegar? Sim, falaste nas diferenças interpessoais, mas até entre nós próprios nós conseguimos ser diferentes pelos papéis sociais que adotamos. Por exemplo, eu sou a Neuza aluna, sou a Neuza amiga, sou a Neuza filha e se calhar nestes 3 papéis consigo ser um bocadinho uma pessoa diferente. Depois também, se olhar um bocadinho para a minha infância e adolescência e para aquilo que sou agora, consigo ver que há uma evolução enquanto pessoa. Há coisas que eu não faria na altura e se calhar há coisas que eu penso e gostava de voltar a fazer. Exatamente. Se calhar quando nós olhamos para a nossa adolescência pensamos, ok, isto se calhar não foi muito boa ideia, mas acabamos por integrar depois como fazendo parte do nosso crescimento saudável. Eu posso dar um exemplo pessoal. Eu quando era miúdo acabava por chegar à cozinha e pegar nos pratos à frente dos meus pais quando havia aqueles momentos assim mais exaltados e queria demonstrar atenção, pegava nos pratos e partia-os no chão à frente deles e olhava para eles com cara cínica. Não sei se era uma criança doente, espero que não. Mas basicamente era isto. Agora olho para trás e penso, ok, era uma forma de chamar a atenção. Ou seja, nós temos de olhar para estes momentos e se calhar criar um significado real daquilo que era e não arrependermos deste tipo de situações. Agora, olhando para o interpessoal, entre pessoas, o ser humano sempre quis prever o comportamento do outro para estar preparado para o que aí podia vir. E então as próprias sociedades implementaram estruturas e através de regras culturais e depois apareceu a religião para tentar tornar tudo mais organizado e também as leis, para conseguirmos prever o que é que mais ou menos o outro pode ou não fazer. Atualmente, o problema é que o leque de questões que podemos abordar publicamente está muito mais restrito do que há uns tempos, até por um conceito conhecido como a cultura do cancelamento, que para quem não sabe é o ato de humilhar ou ostracizar publicamente quem diga alguma opinião controversa ou sensível a um grupo de pessoas, por exemplo, a posição política. Exatamente, e mesmo pegando aí nessa parte política, obviamente não queremos tornar isto um podcast de política, mas queremos só apelar para o facto de que se houver uma polarização exagerada das ideias e se houver um controlo unidimensional daquilo que são as ideias e os valores propagados na sociedade, nós nunca vamos ter discussão de ideias e nós costumamos dizer, a partir do momento em que nós não questionamos a própria democracia, nunca vai melhorar. Tanto que a liberdade de expressão é uma forma de aceitar a diferença de nós próprios e dos outros. E isto são questões que acontecem até no humor. E aqui já é uma questão diferente. Porquê? Porque quando se ataca o humor, ataca-se a sua raiz e função. E ataca-se também quem podia beneficiar disso, quem podia beneficiar do humor, mesmo em situações desastrosas. Por exemplo, que há uns tempos li um livro de Viktor Frankl, Em Busca de um Sentido, que foi um psiquiatra, pode-se considerar psiquiatra ou psicólogo, que esteve nos campos de concentração, sobreviveu aos campos de concentração. E uma das formas que ele teve para conseguir lidar com aquele ambiente horrível foi o humor, ele e os colegas. Algumas pessoas não conseguiram, foram-se abaixo, mas as que se conseguiram manter era uma das formas de conseguir lidar com aquele ambiente horrível. Exatamente, e quando falamos dessa uniformização, podemos olhar também para o lado da psicologia, a nossa área. Ou seja, nós cada vez mais assistimos a um evento ou um acontecimento que é as pessoas com os mesmos sintomas acabam por ser tratadas de uma mesma maneira, uma maneira universal e que é quase aplicada de forma chapa 4, dando algum tipo de medicação ou seguindo algum tipo de guião na interação com a pessoa. Mas nós temos de olhar para a pessoa dando-lhe obviamente um sentido e um contexto. Há muita coisa em jogo quando falamos de individualidade de uma pessoa. E esse que vai acabar por ser o tema dos nossos próximos episódios. E pronto, quando nós olhamos para os manuais de psicologia no início, por exemplo, do século XXI, nós víamos que havia uma descrição do modelo médico que estava associado à doença e à patologia, mas remetia-se sempre para o facto de que aquela doença tinha de ser interpretada tendo em conta a própria pessoa que a tinha. Porque se nós virarmos isto de outra forma, lá está, se virarmos de cabeça para baixo, acabamos por pensar, ok, será que um fisioterapeuta ia mesmo ignorar um sintoma? Então porquê é que nós psicólogos ignoramos a individualidade da pessoa? E deixo esta pergunta. Ou seja, nós vamos tratar pessoas, não doenças. A própria Nancy Williams, que é uma psicanalista conhecida, tem uma frase importante que é: está-se a tentar
adaptar pessoas a uma sociedade doente. E até onde é que isto é benéfico, não é? As pessoas têm um conjunto de sintomas e nós queremos tanto reduzir o comportamento da pessoa, que aumentámos os sintomas e aumentaram-se também os diagnósticos, a uma sociedade que está doente, que nem sequer responde atualmente nem sequer responde às necessidades básicas das pessoas. E isto é preocupante. Também é preocupante porque é que a psicoterapia passou de ser uma definição de ter uma relação de cura ou fomentar uma relação de cura para ser técnico de gerência de sintomas. Isto é perigoso porquê? Porque às vezes realmente a pessoa tem um conjunto de sintomas que preenche diagnósticos e que até podem ser dados os diagnósticos, mas esses sintomas estão a camuflar uma coisa muito mais profunda. Aqueles sintomas têm um contexto e têm uma pessoa associada. A pessoa não é os seus sintomas. Exatamente, e quando falamos no seu contexto, costumamos quase sempre remeter para aquilo que foi a infância da pessoa. O Winnicott fala-nos da existência de uma mãe que seja suficientemente boa e que seja, portanto, capaz de providenciar os cuidados primários à criança, responder-lhe de forma afetuosa às suas próprias necessidades e depois vai integrando o mundo exterior aos poucos na vivência da criança, sendo que a parte exterior acaba por ser percepcionada pela própria criança como sendo a mãe. A mãe é tudo nesta fase. E aqui surge o pai. O pai acaba por ser a quebra desta ligação quase simbiótica entre mãe e criança, e é aqui que a criança se vai desenvolver. Portanto, quando nós olhamos para a nossa infância, temos sempre de pensar como é que foi a nossa relação com as nossas figuras de cuidado e tentar perceber, ok, se calhar eu tenho este tipo de comportamento hoje porque fui olhado de uma forma se calhar não tão afetuosa na minha infância, e está tudo bem com isso. Só temos de nos saber integrar melhor na sociedade, ou seja, nós vamos ver o mundo da forma como fomos olhados em criança. E neste sentido, nós, por exemplo, olhamos para Freud quando ele fala de Leonardo da Vinci, numa obra que lhe dedica e tenta basicamente justificar a genialidade. Leonardo da Vinci é um filho bastardo, o pai não o queria, e quando falamos de um gênio, nós falamos de um tipo de indivíduo que, por exemplo, já no útero da mãe já conseguia chuchar no dedo, ou seja, sem a presença de um seio, ele consegue intuitivamente saber que vai precisar dele. A questão é que isto não justifica por si só a genialidade. É precisamente a interação inicial com a mãe e o afeto que esta lhe demonstra que vai fazer com que ele olhe para o mundo de uma forma diferente. E foi isto que aconteceu com Da Vinci, quando depois fez as obras que fez, como a Mona Lisa ou como o Ecce Homo. Nós agora temos uma pergunta final que vamos responder. Não será mais difícil lidar com uma sociedade que restrinja tantas diferenças? Bom, começo eu. Cada um de nós tem as suas diferenças. Isso é bonito. Não temos que estar a correr rumo a um normal que nem sequer existe para não cabermos no sítio onde estão todos os comuns dos mortais. Isso não faz sentido, porque cada pessoa é um indivíduo único e tem as suas particularidades que de certo têm destaque no sítio certo. Portanto, às vezes alguns problemas resolvem-se em mudar de ambiente ou em mudar o ambiente. Não podemos é correr no risco de, ao tentarmos ser pessoas normais, perceber que isso não existe e cairmos no tédio e perdermos a nossa autoestima e parte da nossa identidade. Eu tenho um exemplo, que é um exemplo fictício e não generalizável, mas podia muito bem ser uma situação da vida real, que é um jovem que é obrigado a ser médico quando ele na realidade queria ser pintor. O que acontece, ou o que pode acontecer se ele não conseguir ressignificar a profissão para ser algo que ele goste, é que vai ser uma pessoa que vai cair no tédio, não vai ser tão competente como se fosse aquilo que lhe desse sentido de vida, o seu próprio sentido de vida vai ficar bastante fraco, vai haver problemas de hábitos de vida não saudáveis, como é óbvio, seja adição a drogas ou a álcool, e a sua própria identidade, como ele está a fazer uma coisa que não é aquilo que ele gosta, o que ele faz é aquilo que ele não é. Então ele vai entrar sempre nesta diferença entre aquilo que ele é e aquilo que ele faz todos os dias. E isto é uma coisa que dói. Ou ele vive adormecido e é alimentado por vícios, ou então vive na dor. O meu pensamento vai precisamente no sentido daquilo que a Neuza disse, portanto eu vou deixar uma reflexão para toda a gente, que é: tentem pensar no decorrer da história quais é que foram os momentos na história em que as pessoas pensaram todas da mesma maneira e quase que formando uma psicose coletiva. Nós olhamos para o Holocausto, toda a gente pensava da mesma maneira. Olhamos para uma Rússia comunista, toda a gente pensava da mesma maneira. E portanto, é importante refletirmos sobre os perigos desta uniformização. E eu penso que as pessoas que defendem esta uniformização do comportamento acabam por, como no casamento de Eros e de Psique, amar no escuro. E a partir do momento em que se acende a luz,
eles ficam horrorizados com aquilo que vem. Com isto, chegamos ao fim do nosso primeiro episódio de Cabeça para Baixo. Relembrar que vamos estar precisamente no Google Podcasts, no YouTube, no Spotify. Sigam também a nossa página de Instagram, de Ponto Cabeça para Baixo. Espero que tenham gostado. Eu fui o Bernardo. Eu sou a Neuza. E até uma próxima.